Aqui quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosane Barassal. Aqui temos a primeira pergunta, pastor, o Ronaldo. Ele diz assim: fico me perguntando se a alma é mesmo imortal e se os animais têm alma. O que a Bíblia diz sobre isso? Essa pergunta é uma pergunta que tem incomodado a todos os leitores da Bíblia, porque existe o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Nós queremos dizer que este texto precisa ser interpretado à luz de outros textos. Por exemplo, se eu perguntasse, a Bíblia diz alguma coisa a respeito da ressurreição dos homens? Sim, a Bíblia diz em João 5, 28 e 29, palavras de Jesus, que haverá ressurreição dos justos e dos injustos. Há qualquer texto na Bíblia que diga que qualquer animal vai ressuscitar? Resposta: não. Logo, como é que entendemos então o texto que diz: e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais? Se nós considerarmos o texto no sentido do corpo físico, da maneira que um homem é sepultado, embora tenha acompanhamento e outros privilégios que os animais não têm, mas tanto o corpo do homem como o corpo do animal, eles são iguais no que concerne a sua parte física, ou seja, a vida que tem o corpo morre. Então, ambos vão para a sepultura e ambos estão iguais nesse particular. Agora, quanto ao fenômeno físico de nascer, viver e morrer, homens e animais têm algo em comum. Todavia, o versículo 7 do capítulo 12 do mesmo livro de Eclesiastes responde à pergunta de Eclesiastes capítulo 3 e 19. Quando diz o escritor que o pó retorna ao pó e o Espírito retorna a Deus que o deu. Então, no capítulo 7, capítulo 12, e versículo 7 do livro de Eclesiastes, o autor explica que existe uma diferença fundamental entre a morte dos animais e a dos homens. Ao morrerem os animais, tudo se acaba. Não existe céu para animais. Na morte dos homens, o corpo desce ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, no próprio livro, consta a questão esclarecida. Por exemplo, sobre animal algum, diz a Bíblia, deixar o corpo para habitar com o Senhor. Mas isso está em 2 Coríntios 5, versículo 8, referindo-se aos cristãos. O apóstolo Paulo, enquanto estamos no corpo, diz ele, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Logo, o crente, no intervalo entre a sua morte e a ressurreição do seu corpo, ele está consciente com Cristo lá no céu, como aconteceu com Estevão. Capítulo 7,
do livro de Atos dos Apóstolos, 55 em diante, Estevão, sendo apedrejado, viu Jesus em pé ao lado do Pai e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita do Pai. E em seguida ele disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Mas não há nada absolutamente com relação aos animais. A Bíblia também não fala na vida eterna ou na ressurreição dos animais, como acabei de dizer. Sobre a imortalidade da alma humana, Jesus afirmou: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Se a alma não morre com o corpo, ela sobrevive à morte do corpo. Temei antes aquele que pode fazer perecer ou se perder no inferno, que é a hiena, a alma e o corpo. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 28. E o apóstolo Paulo declarou: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Filipenses capítulo 1, versículos 23 e 24. E no versículo 21, ele chega a dizer: para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Então, o que Salomão revelou em 12 de Eclesiastes, versículo 7, pó retorna ao pó e o espírito volta para Deus, é confirmado por Jesus em Lucas 16, 19 a 31, onde ele afirma que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para um lugar de paz, seio de Abraão. Em Lucas capítulo 23, versículo 46, quando Jesus entregou seu espírito ao Pai, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E lemos que antes disso, o ladrão na cruz pediu a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos Lázaro ser levado para o seio de Abraão, nós encontramos o ladrão na cruz, será ele prometido: hoje estarás comigo no paraíso, e o próprio Jesus, ao morrer fisicamente, entregou seu espírito ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E como apontamos antes, o próprio Estevão, que é chamado o primeiro mártir cristão, faz uma oração entregando seu espírito ao Senhor Jesus, no versículo 59. De modo que a nossa resposta à pergunta se há diferença entre a alma dos homens e a alma dos animais: sim, o animal morreu, acabou-se. O homem não. Ele tem uma alma que sobrevive à morte do corpo, que pode estar num lugar de felicidade. Ele vai ter um corpo ressuscitado, glorificado, como o corpo do Senhor Jesus, de acordo com Filipenses 3, 20 a 21. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Enquanto dos animais, nada, absolutamente nada se diz. Só se compara ao homem no que concerne ao sepultamento do corpo. Pastor Natanael, se Deus proibiu fazer e adorar imagens, como explicar as imagens dos querubins sobre a Arca da Aliança e ainda a serpente de metal? Nós queremos dizer que essa alegação é feita por aquelas pessoas que, quando nós dizemos que a Bíblia condena a fazer figuras
ou imagens e se prostrar diante delas, alguém retruca apresentando que Deus mandou fazer 2 querubins de ouro que estavam colocados sobre a tampa da Arca da Aliança. Essa tampa chamava-se propiciatório. É uma realidade que está apontada em Êxodo 25 e versículo 18. Mas o que nós queremos observar é que em nenhum momento mandou Deus que adorassem ou venerassem estas estátuas de anjos. Não há um único registro de algum israelita fazendo pedidos a eles ou promessas a estes querubins. E ainda mais, esses querubins não eram adorados, nem eram padroeiros dos hebreus, nem intercediam por eles, e nem eram recordações de pessoas que eles veneravam. E deve-se considerar mais que os querubins estavam dentro do santuário, que era dividido em 2 partes. Uma parte, a primeira, era chamada Lugar Santo, e a parte segunda, separada por um véu, era chamado Santo dos Santos. Neste Lugar Santo dos Santos, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. Isso significa que os querubins estavam então dentro deste lugar chamado Santo dos Santos, e só eram vistos pelo sumo sacerdote, que tinha autorização para entrar lá. De modo que servir-se desta alegação dos querubins não tem apoio na Bíblia Sagrada, porque não é o caso de imagens que são colocadas em lugares públicos e que servem de objeto de culto, de adoração. Agora, falando da serpente de metal ou serpente de bronze, que é mencionada no livro de Números, capítulo 21, versículos 8 e 9, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Bom, a ocorrência que se deu entre os israelitas que estavam a caminho de Canaã é que eles começaram a murmurar contra Deus pela situação difícil de caminhar por um deserto. Não havia conforto, faltavam às vezes alimentos, faltava água, e o povo começou a murmurar. Então Deus resolveu castigá-los por causa dessa atitude insólita de reclamar como alguém que vive reclamando da vida. E o povo sentiu que pela sua murmuração vieram umas serpentes, que eram serpentes venenosas, diz o texto, ardentes, do deserto, e mordiam o povo, e eles reconheceram o seu erro e falaram a Moisés para que Deus perdoasse eles e removesse aquele mal que estava ocorrendo. Deus atendeu o pedido deles, mandou erguer uma estátua, e eles olhavam para aquela figura da serpente de metal e ficavam instantaneamente curados. Com o passar do tempo, aquela serpente passou a ser objeto de adoração. Deram o nome à serpente, o título de
Neustã. Era a deusa Neustã. Aí, quando o povo passou a prática da idolatria daquele objeto que teve uma finalidade e foi desvirtuada, diz o texto no capítulo 18 do segundo livro de Reis, que quando o rei Josias passou a governar, então ele diz o texto, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Aqui está o problema: fazer de uma imagem um ídolo, porque ídolo é aquilo que se coloca no lugar de Deus, e a pessoa então ter uma confiança, fé naquele objeto, curvar-se, pedir, é um ato idólatra. E quando esta serpente de metal foi desvirtuada para servir de objeto de adoração, foi destruída pelo rei, que empreendeu uma reforma religiosa, e assim aquela imagem foi destruída.